Só um instante, gente. Nós vamos ver muito respeito que cada um é diferente. O doutor Laura apresenta o doutor Galone no Ministério Público. Aí o doutor Galone faz um breve resumo da operação. Aí vocês fazem as perguntas. Tá bom, sim? Vamos esperar para ouvir, entender um pouco e cada um se apresentar, tá ok? Bom, senhores, boa tarde. Polícia Federal, nós trabalhamos essa operação com extremo profissionalismo, sabemos as implicações políticas, as implicações também do fato desse caso. O doutor Galone aqui esteve à frente da operação, a Polícia Federal como um todo, não só Campo Grande, mas também a Polícia Federal tem ciência, acompanhou o desenvolvimento dessa operação. Eu ajudo com uma das operações com maior quantidade de provas e mais bem trabalhadas no estado do Mato Grosso do Sul. Contamos com o apoio com nossos colegas do Ministério Público, doutor Paulo, doutora Cláudia, com o Tribunal de Justiça e com a Procuradoria de Justiça. Então, acho que a operação foi coroada de êxito. A Polícia Federal, com os parceiros, tem esse reconhecimento, tem consciência do trabalho que nós fizemos. A Polícia Federal é uma instituição de Estado, não é uma instituição de governo, é uma instituição prima principalmente pelo profissionalismo e a demonstração aí. A Polícia Federal, nessa semana, já executamos 2 grandes operações que nós fizemos no Estado e, infelizmente, tivemos que executar essas operações, uma dando continuidade quase à outra. E, na questão específica dessa operação, eu passo a palavra ao doutor Galone, que pode explicar melhor que o senhor. Bom, o convite para dizer o seguinte: no final de maio desse ano, a Polícia Federal foi procurada pelo então secretário de governo, Leandro Passai, que relatou uma série de fatos que deixaram a Polícia Federal muito preocupada pela gravidade das mesmas. Na ocasião, o secretário se dispôs a colaborar com a polícia, oportunidade então que o mesmo passou a fazer imagens e gravações dos encontros em que eram combinados as provas. Segundo o secretário, isso depois pudemos confirmar durante a investigação, o prefeito de Horácio estava capitaneando um esquema de direcionamento de licitações com apoio de empresas, e o esquema é o seguinte: o prefeito escolhia determinadas empresas que concordavam em participar do esquema, direcionava os contratos licitatórios para essa empresa, que depois de vencer o contrato, retornava para o prefeito no mínimo 10% do valor do contrato. Esse é o mínimo, que houve registro em que a empresa voltava até 50%. Esse dinheiro que era retornado para o prefeito, ele usava para 2 finalidades. Primeira, para o bolso dele, para comprar bens, imóveis, gado, etc., para pagamento de despesas da família, e a segunda parte para pagamento de vereadores. Nós apuramos que a maioria dos vereadores recebia uma mensalidade para colaborar com a prefeitura, não fazer oposição, e também para votar os projetos do executivo. Então, vocês puderam observar que dos 12 vereadores, 9 foram presos temporariamente, 2 conduzidos coercitivamente. As provas são contundentes, tanto com relação ao chefe do executivo, tanto com relação aos secretários que colaboravam com o esquema, foram presos temporariamente. Os empresários também, que pagavam essa propina para o prefeito, uns diretamente para ele, outros por meio dos secretários, também foram presos. O interessante é ressaltar que, para contratar com a prefeitura, tinha que pagar. Essa é a regra. Então, a Polícia Federal tem como exitosa essa operação, que conseguiu agora sim, queremos colocar realmente um ponto final nesse esquema, porque desarticulamos a cabeça. Então, nós cremos que essa ação foi proveitosa e agradecemos, claro, ao secretário que colaborou com a polícia, com o Ministério Público, que sempre compreendeu a necessidade dessa operação e deu total apoio às ações da polícia. E também agradecemos ao Judiciário, claro, a Primeira Vara e ao Tribunal de Justiça, que foram sensíveis também e deram o apoio necessário para que a polícia tivesse o êxito que teve nessa operação. Doutor, a polícia pode transformar essas prisões temporárias em prisões preventivas, e mais, qual foi o prejuízo causado até agora aos próprios públicos?
A necessidade de conversão ou não de preventiva vai depender da análise agora dos depoimentos que foram colhidos. Eu não tive acesso ainda a eles. Após analisados esses depoimentos, então nós vamos ter condições de saber se há necessidade da preventiva ou da prorrogação da temporária. E segundo, o volume de prejuízo, nós podemos considerar que 100% dos valores empregados pelo município em obras, prestação de serviços, tinham os 10%. Então é fácil os senhores concluir o volume do dinheiro desviado. Desde quando o senhor desde quando teria 29 mandados? E as pessoas que prestaram depoimento aqui podem ser prestadas? Nós executamos 29 mandados de prisão temporária e 28 mandados de condição coercitiva. Se essas conduções vão se transformar em prisão ou se essas prisões temporárias vão se converter em preventiva, é o que eu disse para os senhores, vai depender da análise do conteúdo dos depoimentos e do comportamento das pessoas que foram ouvidas. Mas são as provas, quanto dinheiro foi apreendido nessa operação? Olha, nós estamos ainda fazendo uma análise da contagem. Na casa do prefeito, nós apreendemos R$ 145.800 em dinheiro vivo. Desde quando, doutor, que tinha esse esquema? Durante toda a administração adiantista. Quantas empresas estão envolvidas nesse esquema? Baixa a mão. Várias empresas. O município hoje Nós podemos dizer que todos que contrataram com a prefeitura tinham essa obrigação de devolver a justiça. Quem administra o município a partir de agora? Bom, isso cabe aí à justiça se manifestar, né, e decidir. Quais são as provas que o secretário apresentou? São contundentes, provas são contundentes, né? São imagem, conversa muito forte. O secretário prestou proteção da Polícia Federal e da família. O federal está prestando todo o apoio necessário à Secretaria. Delegado, doutor, o prefeito pode ficar aqui? O prefeito, o local vai ficar sendo decidido. Eles podem ser levados à penitenciária e as mulheres vão ser levadas para Os presos vão ser levados para a PAC, as mulheres para o semiaberto e o prefeito para o Alguém professor do depoimento da participação do esquema? Eu não tive acesso a depoimentos ainda para confirmar. Quantos delegados estão trabalhando? Nós temos 12 delegados fazendo as oitivas. Tá certo, então, Gilberto. Porque no Ministério Local, João.